Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, vou estar respondendo um comentário que foi feito no vídeo que eu soltei hoje de manhã. Já que hoje é um domingo e a resposta eu senti que só um simples texto ali talvez não fosse tão esclarecedor, então eu preferi gravar um vídeo como resposta. A gente vai estar respondendo esse comentário que vocês vão estar vendo aí na tela agora. É o comentário do Paulo César. Ele falou o seguinte aqui, ó. Uma dúvida. Estou querendo ingressar em engenharia de software, mas como moro no interior de Minas Gerais e só tenho acesso à faculdade EAD, engenharia de software precisa de registro CREA depois de formado? Porque eu vejo que EAD não é reconhecido no CREA. Vale a pena eu investir no EAD? Só tenho esse meio para estudos. Vamos falar sobre isso daí. Primeiro, vamos entrar na polêmica mais comum de se perguntarem que é: devo fazer faculdade de TI ou não? E aí a gente responde isso indiretamente e a gente vai falar, vou tirar todas as dúvidas dele. Em relação ao CREA, vamos falar sobre o CREA. A minha faculdade na área, que eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas, e daqui a pouco eu vou compartilhar o meu histórico da faculdade e eu vou esclarecer muita dúvida do que você pode estar tendo aí nesse momento. Mas primeiro vamos falar sobre o CREA em si. Quando eu fiz o meu técnico em meio ambiente, a minha faculdade de gestão ambiental e a minha pós-graduação eu fiz um MBA em gestão ambiental com ênfase em gerenciamento de resíduos sólidos industriais e urbanos, e a minha tese foi sobre tratamento, tem tantos anos que eu esqueci, tratamento de efluentes industriais, tratamento de água, que é o que eu era especialista. Eu trabalhei 7 anos tanto ajudando a projetar, como a implementar, quanto a dar treinamento sobre como manter a operação de estações de tratamento de efluentes industriais. Eu trabalhei 7 anos com isso. Então eu tinha sim meu registro no CREA e eu tinha que ter a minha ART, né, que é, não lembro as siglas exatamente, mas acredito que seja anotação de responsabilidade técnica, alguma coisa assim, e eu pagava a CREA lá atrás, tá? Por que que eu acho que hoje, na área de desenvolvimento de software, você não deveria estar nem um pouco preocupado com isso? Por quê? Nas 2 empresas que eu trabalhei, ninguém nem sequer me perguntou se eu tinha faculdade ou não, ninguém nunca pediu o meu diploma. E dificilmente você vai ter que ter uma RT de responsabilidade técnica programando. Se tem algum engenheiro de software que tem, me conta nos comentários, porque eu nunca ouvi falar disso, tá? E eu não estou dizendo que não existe, só que nunca chegou até mim isso. E cara, você vai ser responsável técnico do seu código de qualquer jeito, porque todo commit que você faz num projeto real, todas as linhas que você escreveu de código, fica a sua assinatura com o seu nome lá. Então você já é responsável por aquilo. Eu não me preocuparia com CREA. Vamos falar sobre a faculdade de engenharia em si. Antes de começar a gravar o vídeo, eu fui dar uma olhada. A gente está falando de 4 anos de faculdade. Por que eu não sei se é tão interessante assim? Quando a gente for ver a parte do meu histórico, você vai ver que tem muitas matérias ali que são e que foram importantes para mim e que eu aproveito delas até hoje na minha carreira, e muita matéria ali foi meio que inútil, pelo menos para a profissão que eu exerço. E numa faculdade, e a minha foi 2 anos, numa faculdade ainda maior, que seria o dobro do tempo, quantas mais matérias talvez inúteis você teria? Outro motivo pelo qual eu não faria engenharia, a menos que você tenha o sonho de ter o cargo de engenheiro. Se essa é uma vontade que você não quer abrir mão, aí sim eu até faria. Mas não sendo isso, por que eu faria análise e desenvolvimento de sistemas? Além de ser metade do tempo, na faculdade de engenharia, como em qualquer outra, até mesmo na de análise e desenvolvimento de sistemas, é fechado com o MEC a grade de todo o curso. A nossa área tudo está mudando o tempo todo. A grade que você entrou, por mais que ela tivesse sido, e ela provavelmente não foi, pensada para a realidade do mercado no momento que isso foi definido com o MEC, até você se formar já mudou muita coisa. Eu estava dando uma olhada em grade de algumas faculdades de engenharia para te responder com precisão. Muitas tinham matérias bem interessantes e outras não. Algumas você iria aprender 4 linguagens de programação, porque a faculdade de fato ela não vai te tornar programador. Você vai ter que aprender por fora, eu vou contar como eu fiz. Então, eu acho que você pega, outras eram 2, uma era 4 linguagens e você levava de quebra aí conceitos de DevOps. Acho interessante? Acho, porque até você se formar, você teria visto muito superficialmente, que é como as coisas são apresentadas na faculdade. Front-end, back-end, DevOps. Mas a primeira pergunta que eu acho que antecede até se você deveria fazer faculdade ou não é: com que parte da programação você quer trabalhar? Eu acho que essa é a primeira pergunta a se fazer. Você quer ser front-end? Você quer ser back-end? Você quer trabalhar com DevOps? Você quer ser QA? O que você quer ser? Sabe? Acho que a primeira pergunta deveria ser essa.
A partir dessa, eu poderia te responder muito melhor. Mas vamos voltar ao quesito fazer faculdade ou não. Eu faria, mas eu não faria uma faculdade de 4 anos. E lembrando, essa é a minha opinião da bolha que eu faço parte. Se você perguntar isso para outra pessoa, talvez ela vai te falar, não faça nem engenharia, faça ciência da computação. E outra pessoa te diria, sim, faça engenharia. Outra te diria, faça análise de desenvolvimento de sistemas, como o Diane fez. Outra te diria, fazer faculdade para quê? Se as empresas são meritocráticas, então mais preocupadas se você sabe programar ou não. E agora eu vou entrar nisso. Pessoas que eu trabalhei, que eram os melhores programadores que eu já trabalhei junto, um era formado em biologia, o outro era formado em administração de empresas e o outro não tinha terminado nem o ensino médio, mas ele era o melhor programador que eu já trabalhei. Inclusive ele era autista e era um programador fora da curva, o hiperfoco dele era programação. Ele é um cara que dificilmente meros mortais como eu e talvez a maioria de vocês que estão vendo vão alcançar o cara. Apesar dele ser antissocial e não ser um cara que você podia tirar muita dúvida técnica com ele, o código dele, cara, era perfeito, as decisões que ele tomava, ninguém questionava muito, porque o cara era muito bom. Continua, né? Só que ele foi trabalhar na Holanda, o cara é muito bom. Então, assim, dentro da bolha das empresas que eu trabalhei, tá, cara? E eu não trabalhei em muitas, então, assim, só estou te respondendo porque você me perguntou. Ninguém me perguntou de diploma. No dia a dia ali, eu que fiz análise de desenvolvimento de sistemas, o outro que fez engenharia de software, o outro que fez ciência da computação, outros que nem faculdade fizeram, todos nós estamos fazendo meio que os mesmos cards, sabe? O que está diferenciando ali quem é melhor que o outro está mais ligado a mais tempo de programador ou a ter se dedicado mais daqueles que estão em um tempo parecido e alguns são melhores do que os outros. Como eu já falei agora há pouco, programação é muito meritocrática. Então, assim, eu não me preocuparia tanto com a questão do CREA, porque eu nunca ouvi falar que você teria que assinar termo de responsabilidade CREA, relacionado ao CREA, né, a RT, e ficar pagando. Até porque você já é responsável pelos seus commits, meio que dá no mesmo sem ter que pagar uma taxa. Eu preferiria não pagar a taxa. Então, assim, acredito que até esse ponto do vídeo vale a pena eu te mostrar o meu histórico da faculdade, te mostrar as notas que eu tirei para te provar que quem faz a faculdade é muito mais o aluno do que a faculdade em si. E aí eu não tiro, tá? Antes que venham me xingar nos comentários, eu não tiro o fato que, eu estudei numa unisquina, como o povo diz, e você vai ver o meu histórico ali. Provavelmente, se eu tivesse estudado na primeira vez que eu pensei em fazer, mas eu já falei isso em outro vídeo, que eu ia estudar na FATEC, as minhas notas não seriam essas. Só que, como o momento que você está, você não tem a possibilidade de fazer uma boa faculdade federal, como você mesmo falou aqui que você vive no interior de Minas, assim como eu era do interior do Rio, não tinha acesso, eu acho que não vale muito a pena, tá? Vou te mostrar o meu histórico agora e eu volto para a gente continuar essa conversa. Por que eu falei que quem faz a faculdade é o aluno? Por exemplo, esse aqui é meu histórico da faculdade. Se você for ver aqui, Fundamentos de Redes e Dados de Comunicação. Minha média é 10. Isso aqui é um projeto que a gente fazia em grupo, então não vou pegar o mérito por esse 10. Esse aqui também é um projeto em grupo. Ética e Legislação Profissional, 9.8. Metodologia Científica. Essas matérias não acho que são tão interessantes, não uso isso hoje em dia. Introdução à Educação à Distância, muito menos. Mais projetos em grupo. Agora aqui, a matéria interessante. Engenharia de Software 1, 9.7. Linguagem Técnica de Programação, 9.7. Matemática para Computação, 9.4. Isso aqui é trabalhos em grupo, então não vou pegar. Economia e Mercado, não acho que é tão interessante, mas está aí, 9.4. A gente vem descendo aqui, Gestão Estratégica para Recursos Humanos. Acho que isso aqui não é nada aproveitado no que eu faço hoje, mas enfim, 9.9. Mais 2 trabalhos em grupo. Banco de Dados, que é muito importante, 9.9. Engenharia de Software 2, 9.4. Programação orientada a objetos, isso aqui é muito importante para a carreira, 9.4. Análise de sistemas orientada a objetos, 9.9. Projeto de interface com o usuário, para mim que sou front-end, valeu muito a pena, 9.4. Mais 2 trabalhos em grupo, então não vou pegar nada disso. Empreendedorismo também, apesar de ter tirado 10, acho que é meio inútil para o que eu faço hoje, pelo menos com a realidade do trabalho como programador. Gestão de qualidade, 10. Marketing pessoal, sei lá. Mas, enfim, acho que não precisava disso num curso de TI, mas está aí, 9.4. Mais 2 projetos em grupo. Projetos de sistemas orientados a objetos, muito importante, tirei 10. Tópicos especiais da programação orientada a objetos, extremamente importante, tirei 9.2. Programação orientada a objetos 2, 9.2. Desenvolvimento de software para a internet, 9.2. Gerenciamento de projeto de software, 10.
Aqui são mais 2 trabalhos em grupo. Lógica de programação, que é extremamente necessário, 7.2. Você já vê que é uma matéria um pouquinho mais difícil, mas por que aqui você vê uma caída na minha média? Ó? Quando eu comecei as primeiras matérias aqui em 2021, 2020, eu não trabalhava. Eu consegui emprego no final do segundo semestre. Então aqui eu já estava mais preocupado em manter meu emprego do que em passar na faculdade. A faculdade eu podia reprovar um semestre, porém repetir não era muita opção. Organização de computadores, 6. Aí você vê que minhas notas foram só caindo porque eu estava num momento tenso no trabalho. Princípio de sistema da informação, 6.3. Estatística, 6.9. Mas a média era 6, então eu não peguei DP em nada. Comunicação aplicada. Tá vendo que são algumas matérias aqui não são tão interessantes assim? Fundamentos do sistema operacional, 7.2. Estudos disciplinares, que são aqueles trabalhos 9. O que eu quero te dizer, te mostrando meu histórico escolar da faculdade? Cara, quem faz a faculdade é o aluno. Você vê que aqui, quando eu comecei a trabalhar, por mais que o meu desempenho tenha caído um pouco, ainda assim, cara, melhor do que estar fazendo a faculdade é o que eu estava aprendendo no dia a dia programando. Vou voltar a aparecer e a gente vai voltar a trocar uma ideia melhor. Como você viu ali no meu histórico, eu consegui tirar boas notas até eu entrar no mercado de trabalho e ele está me exigindo mais do que eu poderia me doar para estudar, para continuar tirando boas notas na faculdade. Mas ainda assim eu considero até que me formei bem. O que eu quero dizer com isso, cara? Eu dei a, entre aspas, sorte, por mais que o mundo inteiro tenha se dado muito mal e eu perdi amigos e meu professor de guitarra nessa leva daquele período que eu não quero mencionar aqui no vídeo, você sabe muito bem do que eu estou falando, se você viu o ano ali que eu estava estudando, entre 2020 a 2021, 2022 ali, você sabe o que aconteceu no mundo. Então assim, eu estava tentando entrar para a área bem nesse período e nessa época, como você viu um Hello World, era contratado. E eu fui contratado no último mês do segundo semestre. Então, 11 meses estudando programação, eu fui contratado. Mas 0% disso você pode colocar a crédito da faculdade. Tudo eu estudei por fora da faculdade. Então, além de eu ter que trabalhar e fazer as matérias da faculdade, eu aprendi a programar pelo YouTube, em canais como o meu, sabe? Que tem vários vídeos de código aqui e em cursos que eu comprei de programação, totalmente externos à faculdade. A faculdade não me ensinou a programar, ela me ensinou muitos conceitos, mas eu aprendi a programar por fora da faculdade, e é o que a maioria das pessoas fazem. Então, assim, eu não te desmotivo a fazer uma faculdade, mas sabe como eu poderia ter aproveitado muito melhor a faculdade? Eu ter feito cursos de programação antes, para quando eu fosse assistir as matérias da faculdade, eu entender o que estava se passando ali. Porque metade das coisas eu respondi para tirar nota de acordo com o que eu estudei, mas eu não tinha visão do mundo real do que aquilo representava. Quando eu tiraria mais proveito ainda da faculdade? Se eu tivesse trabalhado 1 ano na área, eu teria uma visão do que era uma sprint, eu teria entendido matérias de Scrum que eu tive na faculdade, né, de metodologias ágeis, eu iria entender o que é uma sprint, o que é uma daily, eu iria entender o que é fazer uma entrega, como que é pegar um código escrito a várias mãos pelo meio do caminho e ter que seguir dali ou corrigir um problema que ele gerou. Então, assim, se eu pudesse ter feito a minha faculdade 1 ano depois de experiência profissional, com certeza eu teria tirado muito mais proveito da faculdade. E hoje, a maioria das empresas não exigem faculdade para você entrar. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria faculdade de qualquer forma, mas se eu pudesse fazer ela depois de 1 ano de experiência, eu te garanto que eu teria aproveitado muito mais a minha faculdade do que eu aproveitei. Mas a vida vai acontecendo e as coisas vão surgindo e você vai abraçando as oportunidades que você tem. Hoje, entre você não fazer nenhuma faculdade e não se tornar programador, cara, eu prefiro que você faça. Mas se você for fazer uma faculdade, seja análise, desenvolvimento de sistemas, engenharia de software ou ciência da computação ou qualquer outra que você encontra aí relacionada à nossa área, primeiro, voltando ao que eu já falei, eu me perguntaria com o que eu quero trabalhar. Eu quero ser front-end, eu quero ser back-end, eu quero ser DevOps, eu quero ser QA, ou eu quero ser um Product Manager, um PO, um Business Analyst, o que eu quero ser? Para daí você procurar dentro do que você quer ser a faculdade que faça mais sentido para onde você quer chegar. E depois disso, eu poderia me matricular na faculdade, mas eu também começaria a comprar cursos de programação, aprender a programar pelo YouTube. Eu prefiro aprender pelo YouTube porque é de graça, mas quando é um tema que eu não consigo encontrar um bom material, eu acabo pagando. Então, assim, primeiro tenha em mente que se você vai fazer faculdade,
em paralelo você vai estar fazendo curso de programação. E por onde você está estudando, tanto faz, mas você vai ter que estar estudando programação, porque a faculdade não vai te transformar em programador. Ainda mais faculdades igual a grade. Eu posso comentar aqui, fazer uma publi de graça, né? Eu olhei a grade da Estácio, lá você aprenderia JavaScript, PHP, Java, Python e conceitos de DevOps. Será que você em 4 anos vai sair de lá sabendo 5 linguagens ao ponto de poder trabalhar e atuar com elas? Acredito que não. Você vai ver tudo muito por cima, que é realmente como a gente vê as coisas na faculdade. Então, assim, cabe a você tomar a decisão. Você me fez uma pergunta, eu achei que se eu te respondesse por um comentário, eu não poderia apresentar tantos argumentos para você e talvez eu me senti no dever de te dar uma resposta como eu gostaria de ser respondido. Então, por isso eu gravei esse vídeo, acredito que ele sirva para muitas pessoas que têm uma dúvida semelhante à sua. Sintetizando, para a gente encerrar. Eu, Dayan, tá? Eu, Dayan, não eu, você. Seja você que fez a pergunta ou qualquer você que esteja assistindo. Eu priorizaria fazer uma faculdade de uma carga menor, porque só a faculdade não vai ser suficiente para me colocar no mercado de trabalho e eu não iria querer me formar na faculdade depois de 4 anos para começar a trabalhar. Eu iria querer trabalhar durante o meu tempo cursando a faculdade, igual eu, Dayan, fiz. Então, eu pegaria uma faculdade menor, estudaria o máximo de programação que eu pudesse por fora, que é o que realmente vai fazer mais diferença na minha carreira. A faculdade eu estudaria para me formar bem, como eu acabei conseguindo me formar na minha, apesar dos desafios de, depois do 2º semestre, eu tinha que estudar para a faculdade, estudar programação por fora, porque eu não estava dando conta do trabalho, entender o código do trabalho e trabalhar. E tudo isso sugava muito a minha mente, exigia muito de mim. Então, tenha em mente que só a faculdade não vai resolver o seu problema, você vai ter que estudar por fora e tudo que eu já disse antes sair para trás. Talvez fazer a faculdade depois de já ter feito um curso de programação, até para ver se é o que você realmente quer. Porque talvez você entre no site da Udemy hoje, compra um curso de R$ 32,90, por exemplo, quando ela está na promoção, e descobre que você não quer isso para a sua vida. Te poupou fazer matrícula numa faculdade. E eu não estou falando para te desmotivar, mas é algo que pode acontecer, sabe? Então, primeiro, como eu não sei o seu momento, e se você quiser, eu te passo meu contato, a gente faz uma chamada aí no Google Meet da vida ou no Discord, a gente pode tentar entender melhor a sua situação. Mas dentro da sua pergunta de pessoas que possam ter a mesma dúvida que você, a minha resposta seria essa. Se eu não tivesse sido muito claro, deixa outra mensagem que eu tento te responder da melhor maneira que eu puder. E se você tem alguma dúvida e gostaria que eu te respondesse assim em vídeo, deixa nos comentários desse vídeo ou de qualquer outro vídeo do canal. E se eu não tiver conseguido te responder, me desculpa, comenta de novo que eu tento te responder mais uma vez. O importante é que você tenha uma boa base para tomar a sua decisão. Nos vemos em um próximo vídeo do canal.